Fala galera, beleza? Rafael Machado aqui, seu professor de Química da internet. Bom, eu vou dar continuidade agora da aula anterior. A gente estava falando de ligações intermoleculares, tá? É a única aula que tem aqui no canal anterior é essa, então quem quiser dar uma olhada lá pode dar uma olhada. Então a parte 2 dessa aula. Galera, olha só. Quando você faz interações entre moléculas, isso vai implicar na mudança de algumas propriedades físicas, tá? Então, as substâncias químicas têm propriedades físicas, e essas propriedades físicas vão sendo mudadas. Então, existem dois fatores que vão influenciar, por exemplo, na temperatura de ebulição. O que é a temperatura de ebulição? É a temperatura na qual você tem uma passagem do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então, a temperatura de ebulição da água, por exemplo, são 100 graus Celsius. Então, quais são os fatores que influenciam essa mudança de estado físico? Força intermolecular, que a gente falou, e tamanho, né? Vou começar a falar das interações moleculares, tá? Qual é a influência das interações moleculares na temperatura de ebulição? Galera, quanto mais intensa forem as interações moleculares, maior vai ser a temperatura de ebulição. Lembra que na aula anterior a gente falou que existem 3 interações: a dipolo induzido, a dipolo permanente e a ligação de hidrogênio, tá? Tem que voltar lá para assistir. A dipolo induzida é mais fraca, a dipolo permanente é intermediária e a ligação de hidrogênio é mais forte. Então, por exemplo, um hidrocarboneto, pentano, e um álcool, um pentanol, ou pentanol. Qual dos dois tem maior temperatura de ebulição? Pensa aí, o que tu acha? Professor, não tenho a menor ideia, sei lá. Entende o seguinte, galera, o pentano ele tem 5 carbonos, tá? Então vai existir aqui uma interação intermolecular na molécula. O pentanol também tem 5. E vai existir uma interação na molécula, que é uma interação do tipo dipolo induzido. Porém, a mais intensa acontece nessa região aqui, onde eu tenho H ligado a O, que é a ligação de hidrogênio. Logo, aqui, essa molécula ela é apolar. E a interação que acontece aqui, a única interação e mais forte que tem, chama-se dipolo induzido. Já no pentanol, além dessa interação na cadeia carbônica, eu tenho essa interação mais intensa, chamada ligação de hidrogênio. Então, por essa parte ser polar, eu tenho a ligação de hidrogênio. Tá, galera? E como eu mostrei aqui, a ligação de hidrogênio é mais forte. Então, quando eu comparo a temperatura de ebulição dessa molécula apolar com a temperatura de ebulição dessa molécula polar, acontece isso aqui. No pentano é menor, no pentanol é maior. Tudo isso depende da interação molecular, da polaridade, se tem o tal do H-FON, tudo isso da aula anterior. Agora, quando eu pego bromo e iodo, será que é o mesmo caso aqui de cima? Pensa bem. Será que as interações moleculares que existem entre bromos e iodos são a mesma ou são diferentes? Então, imagina o seguinte, eu tenho um bromo aqui, que é o Br2, e tenho outro bromo aqui, Br2. Vai existir uma interação. Eu tenho I2 aqui, eu tenho outro I2 aqui, vai existir uma interação. Só que nesse caso, as interações são idênticas. A diferença é o tamanho. É o tamanho da molécula que influencia. Então, será que é o mesmo caso? Não, não é o mesmo caso. Aqui o que influencia é o tamanho da cadeia. Quando você vai na tabela periódica, na coluna 7A ou 17, você tem ali, né? Flamengo, clube brasileiro, invicto atualmente. E o raio de um átomo, ele cresce de cima para baixo.
Então eu pego o bromo e pego o iodo ele é um pouco mais volumoso, então ele vai ter interações mais intensas. Tá? A mesma interação, só que maior quantidade. Então, quando a gente fala de temperatura de ebulição e tamanho da molécula, quanto maior o tamanho, maior a superfície. E maior a superfície, maior o número de interações. Então, uma coisa é você olhar moléculas com interações diferentes. Outra coisa é você olhar interações iguais. Uma influência é o tipo de força, outra influência é o tamanho. Butano e hexano. Butano, but de 4 carbonos, hex 6 carbonos. Ambos são hidrocarbonetos, que a gente já falou até aqui. Essa molécula aqui de butano tem 4 carbonos. Cada pontinho desse é um carbono, tá, galera? Tá vendo aqui? E vai ter uma interação fictícia aqui, não tem como mostrar isso. Só que aqui tem mais carbonos, tem mais superfície para acontecer o quê? As interações. Olha lá. Tem mais. Então, imagina eu passando uma tesoura aqui. É mais difícil quebrar o hexano. Imagina 2 velcros. Você tem que tirar velcro, abrir velcro, né? Um velcro pequenininho você abre rápido. O maior tu demora mais. Então, ambos são apolares. Apolar. Porém, o tamanho dessa molécula ela é menor. Tá? Porém, como são apolares, qual é o tipo de interação? Dipolo induzido. E aqui, dipolo induzido. Ou seja, a temperatura de ebulição do butano é menor que a temperatura de ebulição do hexano, devido ao tamanho. Então, quanto maior o número de interações e maior a temperatura de ebulição. Beleza? Então, isso aqui eu falei apenas de temperatura de ebulição. Vamos ver agora a parte de solubilidade. Bom, dando sequência aqui, vamos falar sobre a solubilidade e as interações moleculares. Como é que é a relação de algo solúvel, né? Como se dissolve? Por que você joga, né, certas substâncias em água, elas se dissolvem? Por que você suja a mão de graxa da bicicleta ali e não sai na água? Vamos entender um pouco isso aí. Existe uma máxima na química, galera, que fala o seguinte: semelhante dissolve semelhante. Aí eu te pergunto, por que a água e o óleo não se misturam? Se jogar água no óleo, não vão se misturar. Isso tem a ver com a polaridade. Polaridade. Tá? A água tem uma polaridade diferente do óleo. A água, por exemplo, é uma molécula polar. Já o óleo é uma substância apolar. Beleza? Bom, como é que essa solubilidade em água funciona aí? Quanto mais polar, mais solúvel em água vai ser. Tranquilo aí? Então, quando a gente trabalha com a química orgânica, por exemplo, essa cadeia, ela diminui a solubilidade. Eu tenho aqui, por exemplo, o etanol. O etanol ele é muito solúvel em água. Aqui eu tenho o butanol, já é menos solúvel. Então, galera, quando a gente pensa nessa situação, esse daqui, ele é mais solúvel. Esse da esquerda é mais solúvel que o da direita, devido à sua maior polaridade. Um caso muito comum de cair em prova é quando você compara vitaminas. Essa vitamina C é uma vitamina lipossolúvel. Lipossolúvel. Por quê? Porque observa que ela é uma molécula orgânica, tem essas cadeias, mas tem muito oxigênio nessa estrutura. Quando você vem para a vitamina A, ela é uma vitamina... Perdão, não é lipossolúvel não, gente. É hidrossolúvel, desculpa. Hidrossolúvel. Aqui sim ela é lipossolúvel. Eu não vou cortar isso do vídeo não, tá? Escrevi errado, deu para entender. Ela é hidrossolúvel, ela é solúvel em água. Solúvel em água. Tá? Já a vitamina A, ela é lipossolúvel. Ela é solúvel em óleo, gordura. Solúvel em gordura. Por quê? Porque ela tem essa cadeia carbônica aqui, que é mais afim, tem mais afinidade
com óleos e gorduras, entende? A nossa gordura corporal, ela é semelhante ao óleo, só que ela é sólida. Então ela tem baixa polaridade. Então o que você viu nessa aula? Você viu solubilidade, como é que funciona, e como funciona a temperatura de ebulição, que é a passagem do líquido para o vapor. Lembra que uma substância, quando muda de estado físico, ela não está quebrando ligação química, só interação molecular, beleza? Galera, se você gostou, deixa eu melhorar aqui para vocês, desse vídeo, dá um like, segue o canal aí, passa para as outras pessoas, que isso é importante pra gente. Tá bom? Um beijo e tamo junto.